muito, o Dessoli já apresentou inclusive sua versão em mais de uma oportunidade, mas para não ficar devendo nada a ninguém, ele pergunta, ele está dizendo: Dessoli, do jeito que o senhor está falando, está se comportando como se fosse uma vítima do processo. Acho que em relação àquela fala no primeiro bloco. E está dizendo que na verdade a vítima teria sido o prefeito Albérico. Diz ele que uma fonte segura o informou que o senhor teria uma pesquisa que daria vantagem para Albérico. O que é que o Dessoli nos diz aí ao Cícero Araújo? Bom, começando pela Ana Jade lá de João Pessoa, agradecer pela sua presença constante, sempre nos telefonando, incentivando. A sua família aqui em Guaraci nos deu um grande apoio. O nosso amigo Cícero lá no Rio de Janeiro, também obrigado pelo seu apoio. E o nosso amigo Cícero José Araújo, não sei se bem se seu nome é esse, amigo, mas que não seja o que seja, eu quero lhe dizer que o que foi tratado a respeito de política com o prefeito Albérico foi tratado na presença de vários homens e infelizmente foi deturpado em função dessa vitimização que ele pretendeu assumir, e que eu não tenho nenhuma pesquisa que tenha dado vantagem a ele. A pesquisa que Inocêncio apresentou a ele lá, ele é testemunha dos números, não vou divulgar porque não foi uma pesquisa registrada, mas hoje também não tem mais importância no processo eleitoral, e eu só posso lhe dizer que era mais ou menos um triplo de intenção de voto em relação à intenção de voto dele. Eu não teria nenhum problema de disputar a eleição com ele, como não terei nenhum problema. Isso é conversa de boi dormir. Nunca evitei qualquer confronto nas urnas em Guaraci, sempre soube disputar com honradez quando os resultados foram bons para mim ou quando não foram bons. Essa questão de desistir depois se fazer de vítima não faz parte do meu jogo. Quem quiser disputar a eleição, se prepare para disputar e acabe com essa choradeira que o povo de Guaraci não aguenta mais. Bom, no finalzinho do programa nós estamos em rede com a Nova Cultura de São José do Egito, e eu estou aqui com o comunicador, amigo Roberto Murilo, que quer falar, pediu um espaço para se pronunciar, né, no nosso programa nessa reta final. Diga lá, Robertão, bom dia, amigo. Tudo bem, Gildão? Tudo bem, graças a Deus. Parabenizar o Dessoli e dizer que fazer uma pergunta aqui ao Dessoli, para falar de Dessoli, porque Dessoli eleito no último dia 7. Você sabe, nós, por meio da comunicação, sabemos, a central de boatos e de informações falsas, por que não dizer mentirosas, que foi instalada em Iguaraci. Isso, várias pessoas foram prejudicadas, inclusive o prefeito eleito, o doutor Francisco Dessoli Monteiro. Inclusive, nós gostaríamos até de fazer uma referência e gostaria que o Dessoli falasse algo sobre isso. Se o Dessoli pretende acionar pessoas que denegriram a sua imagem e também ocuparam em ações vindo a prejudicar no processo eleitoral no início, onde tudo se encaminhou. É mais ou menos isso. Horácio Júnior e um ótimo dia. Obrigado, Roberto, para você também. Dessoli. Bom dia, Roberto, obrigado pela sua participação. Eu queria dizer, Roberto, que eu fui nessas eleições, como eu me referi aqui no início da entrevista, fui praticamente triturado, mas, afinal de contas, estamos aqui, de pé ainda. E fomos acionados mais de 10 vezes na Justiça Eleitoral, na Justiça Estadual, e, graças a Deus, até aqui, vencemos todas. Isso significa que as ações que nos moveram eram ações de cunho meramente eleitoreiros e que visavam unicamente desviar o foco da campanha. E nós temos algumas ações, sim, para implementar contra algumas pessoas que assacaram agressões, inverdades, injúrias, calúnias, difamações. Nós temos algumas ações que serão implementadas perante a justiça comum e deixar que essas pessoas possam se defender depois com os seus próprios recursos, como eu fiz agora, porque é muito cômodo se defender quando se tem todo um aparato do poder para
para se amparar, é muito fácil. Eu quero deixar para ingressar com algumas ações, depois que nossos agressores estiverem na planície, para então eles saberem como é difícil se defender quando nós não temos a sombra do poder por perto. E eu quero que eles passem exatamente pelo que eu passei para me defender com as minhas próprias forças, com a força de amigos e, afinal de contas, vencer perante o povo de Guaraci, perante Deus, perante nossa família, perante os homens de boa vontade. Eu implementarei essas ações não por vingança, mas para que essas pessoas tomem a responsabilidade de só dizer aquilo que elas podem provar e aquelas que elas sabem que são verdade. Porque é muito fácil, quando se está na arrogância do poder, se denegrir, se perseguir, se assacar em verdade, se subir no palanque para denegrir a honra de quem construiu a honra com muito sacrifício e, afinal, ficar tudo por conta da campanha eleitoral. Nós não pensamos assim, nós pensamos que cada palavra dita tem que ser medida para depois se responder por ela. Eu estou pronto para responder por tudo que eu fiz e o que eu disse durante a campanha eleitoral. E eu espero que as pessoas também que a sacaram e disseram e fizeram leve andado também estejam prontas para isso. Porque nós vamos cobrar a verdade. E a verdade, ela é dura, mas ela deve prevalecer. A mentira dura alguns dias, a verdade prevalece. E nós vamos mostrar para essas pessoas que elas não vencerão através da mentira e da injúria como tentaram. E eu queria até fazer uma ressalva aqui no final do programa, para dizer que nessa campanha eleitoral, não só em Guaraci como em toda a região, talvez até em todo o país, muito se falou em ficha limpa, ficha suja. E essas pessoas que mais falam em ficha limpa e ficha suja são aquelas pessoas que chegam nas casas alheias comprando voto, comprando consciência, agredindo a vergonha das famílias com propostas indecorosas e acham que aquilo é uma coisa limpa. Acham que aquilo é uma coisa limpa. Eu vi uma campanha escancarada de abuso do poder, de abuso da máquina durante essa campanha. Eu sei que em Afogado de Gazeira também houve isso, em Itabira também houve isso. E todo mundo pensa que isso é uma coisa limpa, que isso é uma coisa benéfica, que isso é uma coisa de homem de bem. E eu acho que não há sujeira maior na política do Brasil, e nós vimos isso agora com muita clareza, do que essa escancarada, essa vergonhosa compra de voto, esse abuso do poder político, abuso do poder econômico, quando se chega a dizer abertamente que se vai ganhar a eleição porque se tem dinheiro, e fulano vai perder a eleição porque ele não tem dinheiro. Isso eu acho que é a verdadeira sujeira da eleição no Brasil e que deve ser combatida. Eu acho que a justiça fez uma parte, está fazendo uma parte, mas é preciso deixar de se engasgar com o mosquito e engolir os elefantes. Porque o que existe nesses dias que antecedem as eleições são coisas escabrosas, são coisas vergonhosas e que é preciso se desenvolver algum mecanismo para que a esses 3 dias que a lei reserva para que o eleitor e os candidatos reflitam sobre o pleito sejam de fato para isso destinados e não para se agredir e não para se envergonhar as famílias dos eleitores com propostas indecorosas, que a gente sabe que até alguns sucumbem a essas propostas. A gente vê até que os resultados mudam um pouco nesse período pré-eleição, e não é por propostas que convencem o eleitor, não. É por barganha, realmente é pela oferta pura e simples do valor econômico que se corrompe uma parte do eleitorado e se mudam resultados de eleição. Eu espero que o Brasil mude nesse aspecto, porque a eleição de vereador está se tornando praticamente inviável. Está se tornando praticamente inviável. E a campanha do prefeito virá em seguida. Aquela história de se chegar nas casas e de dizer o que é que você precisa para votar em mim, o que é que você quer para votar em mim, isso é uma vergonha que precisa acabar. E não só por conta dos políticos, precisa também se acabar por parte do eleitor. Porque a corrupção é uma mão de 2 vias. Não existe o político corrupto se não tiver o eleitor também que se corrompe. E é sobre isso que eu queria refletir aqui no final do nosso debate, meu Júnior,